Eu sou a Cissa Kloster, ele é o Ney Kloster, meu pai. Nós ajudamos as mães que estão se sentindo sobrecarregadas e estressadas com o dia a dia da família a envolverem todos no desafio de manter a paz e alegria em casa com filhos seguros e responsáveis. E nós contamos com você aqui para assistir essa aula com a gente e pegar umas ideias aqui para aproveitar para sua família. Então nós vamos falar hoje para falar sobre as bases da rotina familiar. Por isso que as bases vão ter aqui, vão dialogar com a nossa perspectiva de pessoa humana. Quem é essa pessoa humana e como que a gente pode compaginar essa ideia de rotinas, de estruturas, de critérios, de limites dentro do âmbito da liberdade, que é o nosso principal tema na formação humana. Então, tem um livro que nos ajuda muito, que chama Sem Que Se Perceba, um livro de um autor chamado Julio Diegues, e o tema de fundo é crescer em liberdade, né? Como que a gente pode, a partir das virtudes, a partir de algumas rotinas, estruturar uma vida, pessoas que são formadas na liberdade, uma vida feliz, realizada. E não basta a gente criar uma estrutura muito redondinha, em que a gente não ajudou as pessoas a pensarem, não ajudou a pessoa a ser alguém que busca o amar os outros, amar a Deus, e por isso que educar na liberdade é possível dentro da rotina familiar? Sim, e nós vamos falar sobre isso hoje. Eu vou chamar aqui o senhor Ney, vamos ver se ele já está aqui se preparando para entrar conosco, mas enquanto isso, já vou antecipando os nossos principais objetivos dessa live de hoje, uma live que pretendemos aqui falar em meia hora, e o nosso objetivo é falar sobre essa pessoa, um ser humano, uma pessoa que é, ao mesmo tempo, formável, né? E qual que é o papel do formador, de cada um dos pais, dentro dessa estrutura de formação. Base de virtudes, é o que dá o equilíbrio para ela ou não, tudo isso a gente vai conversar agora mais a fundo. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é que os limites, eles delimitam, mas não formam, né? É importante que a gente saiba que a pessoa humana, ela precisa, por si mesma, tomar suas decisões. E é por isso que a gente vai ajudar aqui a discernir qual é a nossa base de liberdade mesmo. É bonito que, olha, o que forma são as nossas próprias decisões e não as alheias. Então, o que acontece? Às vezes a gente, enquanto pai e mãe, quer impor algumas ideias, algumas estruturas, mas esquece que a gente precisa sintonizar um pouquinho na estrutura da própria ideia da identidade humana, quem é o ser humano, como ajudá-lo a pensar, como ajudá-lo a ser capaz de amar a sua própria vocação, ser capaz de ser feliz. Olá, Ney Kloster, tudo bem, Olá, pai? tudo jóia. E você? Como é que estão Tudo aí? jóia, Você tudo já bem. começou? Estou atrasado sempre, né? Pois é, eu tenho que dar uns spoilers aqui, mas é bom que a hora que eu falo, e aí falo o que eu quiser aqui. E aí depois eu já garanto que a minha parte no início até você chegar, depois é a sua vez aí. Mas então, estava dizendo aqui, pai, que para formar as bases da rotina de uma família é necessário lembrar que estamos educando pessoas. E pessoas supõe aí um conhecimento de antropologia, de filosofia profunda, né? Quem é essa pessoa que eu estou educando? Eu não estou adestrando alguns animais. E esse educar Uhum. pessoas é muito diferente do que adestrar, né? Então eu preciso entender que a pessoa é um ser que pensa, é um ser que o que a forma mesmo são suas próprias decisões, como eu falava. Então, mais Ele é importante do que livre, os né? critérios, Ele é livre para tomar as suas decisões, né? À medida que ele vai crescendo, e na verdade ele vai tomando decisões desde que nasce, certo? sim, Mas ele vai tomando decisões. E nós temos que pensar nisso. Quer dizer, não é nós que vamos, né, moldar, a gente vai ajudar a formar o caráter, né, a consciência, né, a maturidade. Mas a gente tem que ver que ela é personalizada, é aquela pessoa individualizada, né? Ela isso. tem algumas coisas assim espetaculares só dela, que é só dela, né? Sim. É por isso que, ó, o pessoal já está chegando aí, né? Os canadenses já chegaram aí.
Então é por isso que a gente precisa sintonizar agora dentro do nosso tema, né, que as bases de uma rotina ela supõe formar pessoas, supõe essas frases tão importantes que o Dom Julio fala, né, nesse material sobre a liberdade, fala, olha, o que forma são as nossas próprias decisões e não as alheias. É importante que a gente ajude que as crianças tenham capacidade de perceber as razões, os motivos pelo qual a gente está forjando aquelas rotinas. E também as pessoas importam mais do que os critérios. Isso é um elemento que nos dá aqui algumas diretrizes também, né? As pessoas importam mais do que os critérios. Os critérios são meios, mas as pessoas são fins, né? Elas têm essa felicidade como fim. Então a gente não pode colocar os pés pelas mãos, né? Uma rotina familiar não pode ser uma rotina que ingesse as pessoas ou que despersonalizem uma família, né? Não, a gente tem que seguir o roteiro da família cluster, né? O roteiro da família, sei lá, XYZ. Não. É para a gente olhar para cada pessoa que é única e pensar aí quais são essas convicções de fundo que nós, enquanto formadores, precisamos ter para que a gente acerte com cada pessoa enquanto um bom formador. Então, agora eu vou deixar você falar aí, pai, qual que é, então, como que a gente Pegando, pode ser um bom formador, pegando formador? essa característica de que a educação é personalizada, né? Quer dizer, e se você tem vários filhos, ela não é a mesma para todo mundo, né? Os valores são os mesmos, que são os valores da família, que são os valores, mas a educação, ela tem que ser com a criança naquela idade dela, com a realidade dela, com as características físicas dela, que alguns têm uma característica física diferente, com as suas fraquezas e fortalezas que a gente vai ter que ver e descobrir, né? Quais são as oportunidades que eu tenho, né? Como é que eu consigo fazer? Então, a educação, ela envolve tudo, todas essas caras muito grandes, né? Que particularizam ela para cada filho. Então, por isso as conversas com as crianças, essa preocupação com esta pessoa, com os seus sentimentos, como é que elas estão, é fundamental no processo da educação. A gente, quando fala da educação, a gente fala de fazer o plano de ação, falando aqui, mas não é para a gente pegar e moldar todo mundo conforme engessar tudo em uma... Todo mundo tem que ter a ordem no máximo extremo. A sabedoria, né, quer dizer assim, a prudência, ela está em você dizer assim, até que ponto que a ordem, né, até que ponto que a caridade, que eu tenho que manter a ordem, isso é muito interessante, né, a ordem tem que dar paz na família. E às vezes, querer fazer uma ordem maior, Tão a gente ordenado, chega a gente lá, deixa todo mundo estressa doido. estressa todo mundo, deixa todo mundo maluco, diz assim, não, isso aqui está fora do lugar. Calma, as pessoas são mais importantes, né, dentro disso, né? A gente tem que formar as pessoas. E aquilo que você falou no começo, assim, as crianças, a gente tem que ensinar elas a decidir bem. Né? Nós tivemos vários casos, né, a gente já falou várias vezes, né, quando um filho sai de casa e vai morar sozinho, vai estudar fora, né? Seja com 18, com 17, com 16, com 15, como foi o Marco Aurélio, meu filho. A pergunta é, será que eu consegui dar os valores para ele decidir bem? Porque ele sempre vai escolher algo, né? Eu consegui fazer com que ele percebesse o bem, né, das coisas. E quando a gente pensa assim, como é que eu vou fazer para ele decidir bem? À medida que a gente fala de vamos crescer em maturidade, né? Então, a pessoa diz assim, quanto mais maduro, ele decide bem, e é verdade. E o que é esse crescer em maturidade? É ter a consciência de quem ele é, qual é a função dele naquele grupo social que ele mora, que ele vive, que ele trabalha, e qual é o fim a qual ele está colocado. Porque quando você não tem essas características, que isso aí ajuda as pessoas a decidirem, né, que a gente fala do juízo de consciência, né, de consciência de quem eu sou, para onde eu estou e para onde eu vou, né? Porque eu tenho uma outra parcela
nas minhas decisões, que é o juízo, assim, que é a parte mais afetiva, que vem dos sentimentos, né? Que é o juízo eletivo, que é o juízo que a gente de escolha também, mas que vem voltado pelos sentimentos, pelo meu temperamento, pela minha memória, né? Que vão me guiando para um bem também. Todo mundo guia-se para um bem. Mas a educação é formar essa consciência de quem eu sou para poder dizer, bom, eu gostaria de ter eu estou no supermercado, eu estou com fome, vou pegar essa bala aqui, vou comer isso aqui, esse chocolate é muito bom. Mas a minha consciência diz, não, eu não sou uma pessoa que faz Que isso. pega Eu sem pagar estou, aquilo. eu estou num ambiente em que isso aqui não é a regra, né? Certo? E eu quero ser reconhecido, assim, eu tenho que dar um exemplo para o meu filho que está aqui, né? Então a minha finalidade de exemplo é muito grande, então eu posso ter isso. E isso vai ajudar, isso é a consciência, a maturidade que a gente vai ter que formar. Mas, como a gente falou, as pessoas elas têm que decidir, né? E decidir gasta energia do cérebro, não é, Cissa? E Exato. como é que a gente faz para, assim, para diminuir isso, esse gasto de energia? É através da criação de processos, de rotinas, que a gente chama de hábitos. Os hábitos são decisões pré-programadas. Eu vou agir sempre dessa maneira. Porque quando a gente age, a gente escolhe um bem. A gente escolhe uma coisa muito, assim, sempre vai escolher um bem. Quando me falaram isso pela primeira vez, eu falei, nossa, mas será que Hitler, a gente fala que Hitler fez muita coisa má, ele no fundo, como pessoa, ele escolhia um bem, ele via um Ele bem, achava que estava ele escolhendo a achava que coisa, estava só que escolhendo ele a não coisa tinha essa certa, formação ele mais não tinha uma completa sobre o consciência, valor so, de cada pessoa. esse juízo de consciência de quem ele era, onde ele estava e onde ele deveria chegar, estava errado, né? Então ele estava escolhendo mal, mas Uhum. para ele escolhia um bem, né? Quando uma pessoa às vezes faz algo para uma outra pessoa, na realidade às vezes ela está sempre escolhendo um bem para ela. E a gente tem essa característica porque a gente é livre. O ser humano é livre. Então, quando na educação, a gente não pode esquecer essa característica da liberdade. E E essas, para isso a importância de que a educação tem que ser motivada de dentro para fora, né? sim. As pessoas têm que querer fazer o bem, né? Querer estar aqui, ajudar nessas decisões, mas isso tem que ser de dentro para fora, né? Continua, não sei o que você ia. Não, eu ia dizer justamente que esses hábitos que a gente vai ajudando a que as crianças internalizem, né, alguns hábitos bons para economizar esse tempo cerebral de decidir se eu vou ou não vou escovar os dentes agora, eu vou ou não vou fazer lição agora, vou ou não vou. Então, quando a gente já internaliza alguns hábitos, a gente vai dando também elementos para que a criança possa vivenciar aquele bem, para que ela se dê conta, né? A gente também tem que ir trazendo essa razão à tona. E, ao mesmo tempo, a gente está dando ali qualidades estáveis, porque esse dar forma, ele vai supor qualidades estáveis, é uma disposição, né, que não basta só fazer o bem, não basta ser uma pessoa que faz muitas coisas, que faz o que o pai manda, faz o que está previsto, mas ela precisa querer ser bom, é isso que você estava dizendo, sem constrangimentos e sem rigidezes, né, que é isso que a gente falava, né, esse querer ser bom não só para mostrar para o meu pai que eu fiz e para ele não me encher mais a paciência aqui, mas é porque de verdade eu vejo nisso sentido, vejo nisso um caminho que me realiza enquanto pessoa, porque aí eu posso dar vazão a essa missão que eu tenho dentro de mim. Então, esse tema do amor, né, do elo, tem que vir à tona, né? Olha, por que eu até estava lendo um outro por que eu vou Estava fazer um lendo. trabalho super bem se de repente eu sei que o professor nem vai ler? Por que eu vou fazer essa lista e tal se eu sei que ele só vai corrigir aqui o gabarito e tal? Então,
esse desejo interno de fazer, não, eu quero fazer as coisas bem, porque isso faz parte da minha forma de agir. E buscar Exato. motivos, razões, nos dão essa guinada, né, para fazer as coisas bem feitas. Isso que você estava falando, assim, eu sou assim, esse é o meu padrão, né? O que eu sou, onde eu estou, esse é o padrão que a minha família faz, é o padrão da empresa que eu trabalho, né? A gente fala bastante de a gente educar e criar os hábitos e criar as rotinas, né? Mas para isso a gente tem que tomar cuidado que o ambiente em que a gente faz isso tem que ser um ambiente muito positivo. Então, como é que a gente faz? E a gente está falando aqui, e daí você pode perguntar assim, mas você está falando para um filho pequeno, para um filho de 0 a 3, de 3 a 8, de 8 a 15, um adolescente. Na verdade, ele vale para todo mundo, vamos dizer assim. Então, uma das características importantes quando a gente quer educar e criar é que o ambiente em que a gente faça, ele seja um ambiente agradável, né? Por isso, a gente está comentando aí já, fortalecendo essa ideia de que não é na pressão que a gente faz. Você fala, não, mas se não tiver pressão, as crianças não crescem. A gente faz essa pressão, mas como um jogo, como uma motivação, como algo que é positivo, como algo que ela vê um reconhecimento e um bem atrás daquilo. Não porque estão me olhando, né? Se estão me olhando, eu estou agindo assim. Porque quando isso acontece, né? Se a gente trabalha assim, quando esses olhos que estão atrás de mim vão embora, né? Daí eu não preciso mais ser eu mesmo, né? Não, não, não. Eu continuo sendo eu mesmo. Então eu sou assim. Eu não ajo assim porque estão me olhando. Então, essa consciência, isso é muito mais é o fundamental dentro da educação da virtude. Então, a gente fala da virtude, vamos educar a vontade, que a vontade que a pessoa seja forte, que ela resista, que ela faça, assim, e a gente vai criar. Mas a gente tem que tomar cuidado disso, que isso tem que ser de dentro para fora, a gente tem que mostrar o valor disso. Vamos pensar no estudo, né? O porquê eu estudo. Porque é muito fácil as crianças, não, você tem que fazer a tarefa, tem que fazer a tarefa, tem que fazer, mas por que eu tenho que fazer a tarefa, pai? Por que eu tenho que fazer a tarefa? Né? Se a gente não dá um valor e ela não consegue perceber esse valor, né? Não, porque eu estou mandando. Tá, tudo bem, se você está mandando, eu faço. Mas então, quando você não estiver mandando mais, eu não vou fazer. Eu não estou percebendo que eu faço a tarefa para mim ver se eu consegui aprender aquela matéria. Né? Por que eu tenho que escovar os dentes? Não, você tem que escovar o dente, né? Não, eu tenho que dar uma razão para isso. Por que eu arrumo a cama? Por que eu tenho que ajudar em casa? Né? E são perguntas que aos poucos vão aparecendo aí e a gente vê, dependendo de onde os teus filhos estão andando, e eles vão falar assim, olha, os meus amigos não ajudam em casa. Eles têm empregada, Empregada. certo? Ninguém ajuda. Por que eu vou ter que ficar fazendo isso aqui? É melhor eu ficar lendo, né? Lendo é bom, então, sim, ler é bom, ajudar em casa também é bom, mas tudo tem a sua ordem, né? Tudo tem a sua. Então a gente tem que explicar, bom, aqui na nossa família se faz assim. Aqui na nossa família é essa característica, né? A tua mãe fez uma parte da comida e agora quem vai limpar somos nós que não trabalhamos na primeira parte. Então, Sim. essas regras vão estar funcionando, né? Sabe que eu me lembrei também com relação a essas bases? É, eu comentei com uma vez, né, que eu estava num coaching, né, de formação de pessoas e eu tinha uma preceptora, né, e essa preceptora me perguntava algumas coisas e eu falei alguns critérios íntimos, assim, de decisão, de percepção dos outros, enfim. E eu me lembro que eu até comentei com o senhor esse comentário que ela fez quando eu falei que na minha casa mais importante do que a coisa em si que foi feita ou não, também,
claro, também é importante a coisa em si, mas a forma como a gente comunica isso, ou a forma como a gente discorda de algo que a mãe falou, né? Pode até ser Uhum. que eu tenha razão, né? Ou pode até ser que não seja exatamente como ela falou, mas a forma como eu a, a questiono, a forma como eu imponho ali, eu discordo, isso, eu sei que na nossa família isso era muito repensado. Olha, você não pode falar assim com a sua mãe, né? Então esse critério de que as pessoas são mais importantes do que ter razão, você tratar bem as pessoas, isso era um critério nosso, assim, Respeito. que eu lembro que até nessa preceptoria que eu fiz, essa pessoa questionou. Ela falou: ah, mas será que não era importante ir a fundo para ver se a razão, né? A razão não é mais importante do que o jeitinho de falar e tudo mais. Mas eu sei que a questão não é só o jeito, né? A forma de falar, não era só um cuidado mais superficial, né? Da comunicação, mas é esse critério de ter a pessoa com essa dignidade na ponta da língua, assim, né? Quer dizer, eu preciso saber comunicar minha informação através do amor também, né? E esse cuidado é essencial. Isso era um critério que isso era mais importante do que qualquer outra rotina, porque dependendo da faixa etária, as rotinas vão se adaptar de formas diferentes, mas tem algumas outras marcas que ficam, né? E essas são bases, né? Mais importantes do que uma rotina em si de sair da mesa, recolher o prato, fez a leitura do livrinho, deu o beijo de boa noite, foi dormir, sei lá, né? Às vezes essa rotina em si, ela é importante, mas mais importante é esse olhar para a pessoa, né? Esse livro do Dom Julio, ele vai trazer também algumas informações sobre a liberdade que eu queria trazer aqui, depois já deixo você finalizar, porque nós Uhum. temos um tempo Perfeito. rodando aqui, né? Ele falava sobre essa importância de 4 chaves, né? Importantes para que a gente possa ser um bom formador. Ele falava sobre dar iniciativas, deixar que as pessoas tenham iniciativas, contar com essa iniciativa de cada filho, de cada pessoa, formar nessas convicções, essa razão que eu quero que você fale um pouco mais, que dão essa base moral para que a pessoa possa discernir em qualquer momento, né, como que ela vai eleger as rotinas básicas dela. E depois também essa perspectiva de ajudar a pessoa a ser reflexiva, né, mais do que ser uma pessoa que é sábia. Ele fala, não basta formar pessoas que sabem, é necessário formar pessoas que pensem se de fato aquilo a encaminha para a finalidade dela, se ela está realmente aprendendo a amar através daquilo, se ela está se dedicando à vocação pelo qual ela existe, né, através daquilo que ela acabou de escolher, decidir. E por fim, ele fala que esse formador que vai gerenciar alguma rotina, gerenciar esse cuidado, educar, enfim, ele precisa estar imbuído de muito carinho. E é esse ambiente de carinho que também tem que estar na base de qualquer rotina, né? Uma rotina não pode ser algo frio, né? Algo, como a gente falava ali, né? Algo que formata, né? Uniformaliza a família. Não, ele vai automatizar hábitos bons, vai ajudar a que as coisas fluam, né? E ainda mais quando a criança não tem como discernir, né, se é ou não para fazer, a gente vai economizar aquele cérebro ajudando a que ela tenha boas escolhas. Mas esse tema de que o carinho, ele é a base da autoridade e é a base da credibilidade também. Porque para uma autoridade ser autoridade, ele precisa de confiança, né? Não pode ser imposta, não pode ser uma rotina altamente imposta. Precisa dar-lhe algumas razões, indicar, né, que vale a pena e fazer junto. Então, essas 4 chaves, né, da iniciativa, convicções, uma perspectiva e o carinho que comanda todas essas decisões, tendo a pessoa como fim, né, não só os critérios como fins, mas eles são meios, né? As pessoas são, o bem de cada pessoa é a nossa finalidade principal, né? Então, basicamente, essa era a estrutura, assim, né, do livro do Formar em Liberdade. Mas diga pra gente aí um pouquinho sobre essas convicções, assim, sobre como que isso pode repercutir numa família bem estruturada. Como assim, se fala em cima da razão, deixa eu entender a pergunta só para não fugir da Não, eu tua. queria que você desse aqui pra gente como que essas convicções
que vão se formar a partir da razão, né? Eu sei que o senhor gosta de explorar isso, como que a gente vai formar a razão das crianças para entender o motivo pelo qual aquela rotina é importante e como que isso Uhum, também pode repercutir numa família bem estruturada, né? A partir de uhum. convicções, razão prática bem direcionada e uma família bem estruturada. Bom, essa razão, porque quando você vai fazer algo, você decide fazer algo, né? Então sempre você vai agir e você vai atrás de um bem, né, próximo que você elegeu, né? Que você tem um juízo de eleição, que você diz assim, eu escolhi isso aqui e vou agir dessa forma, né, vai fazer. A, quando você fala dos hábitos e fala, é educar a temperança, é educar os temperamentos, é educar as emoções dentro desse caminho de crescimento da maturidade. Um nenê, diz assim, ele tem mais esse juízo de eleição, quer dizer, assim, é o juízo que vem dos sentimentos, esse desejo de um bem muito próximo, que ele está com fome, ele chora, né? E ao chorar você dá o mamar e ele escolheu aquilo. Então ele tem uma relação e as escolhas dele, né? Se ele chora, se ele grita, se ele faz, se ele pega ou não, é muito em cima dos sentimentos. E, e, e nós estamos agora dando um outro critério para ele, que para formar a razão, que é a consciência. À medida que as crianças vai crescendo, ela vai percebendo que ela não é só ela, é ela e a mãe, né? Então ele começa a eleger, né? E ele começa a ver e ele começa a sorrir para você, ele começa a agradar você, então ele começa a ver que a finalidade dele não é só ele em si, ele vai crescendo. À medida que ele vai aumentando, chega nos 3, 4 anos, ele começa a perceber que tem essa família, que tem os irmãos, que tem as coisas, que as coisas são boas e são ruins, né? E escolhe um pouquinho antes disso, vem o tempo, né? Que as coisas não acabam, né? Porque tem um momento em que as crianças não têm nem ideia do tempo. Então, esse crescimento, essa autoconsciência que a gente vai formando, né, vai ajudando ele a decidir em cima daquilo que ele sentiu, né, e em cima daquilo que ele escolheu, né. Essa autoconsciência é o trabalho de formação das virtudes. Os hábitos, né, que é ensinar ele a educar, é você definir alguns padrões de escolha que automaticamente ele vai fazendo, que você foi colocando. Mas ele não faz aquilo porque tem que fazer. Por isso que é importante o carinho, estar próximo, né, e comunicar o porquê ele está fazendo, por que ele age aquilo. Claro que essa comunicação, ela tem que ser uma informação que eu vou dar para ele, tem que ser recebida e processada. Então eu não vou falar, dar um discurso, né, de antropologia para uma criança de 3, 4 anos. Eu falo que o nosso padrão de família é escovar bem os dentes, né? Porque todo mundo tem uma característica assim e tal. Então, você definiu isso e no começo, para ele, ele segue uns exemplos e uns padrões familiares que para ele é suficiente. Já uma menina de 17, de 15 para 16 anos, né, se diz, olha, né, eu vou sair com as amigas e vou para a praia e vamos ficar lá no negócio. Eu falo, cara, assim, esse não é o padrão da nossa família, certo? A gente consegue dizer até os perigos que isso envolve em função de onde ela quer chegar, certo? Onde você gostaria de ir. Então, essa a criação do que a gente chama de um juízo de consciência de quem eu sou, né? A minha dignidade, onde eu estou e como eu consigo me dar e qual é a função que eu tenho que exercer nesse lugar, né? Então, é muito importante. Nós podemos fazer isso com as crianças, definindo tarefas em casa, e eles vão percebendo que eles têm uma função social muito grande, né? Dizendo que enquanto um lava, o outro enxuga, né? O outro faz, e a gente conseguiu lavar a louça e limpar
o jantar, a cozinha e a copa do jantar. Eu consegui fazer isso depois, mais tarde, esse pequeno ensinamento que lhe deu uma consciência de que ele existe e que naquele lugar ele contribui, ele tem uma missão ali, mais tarde pode mostrar isso para um nível muito maior, né? De uma entrega assim, de vida, né? Como assim, do nível de uma Madre Teresa de Calcutá que se entregou em uma obra muito maior do que ela Sim. imaginava, mas ela foi fazendo as pequenas coisas que ela tinha que fazer, mas ela sabia que ela tinha uma missão ali dentro. E hoje em dia a gente vê muitos jovens que não têm essa maturidade, essa noção de quem eu sou, para onde eu vou e qual é a minha missão aqui, certo? Qual é a minha missão aqui? Então, o educar, a gente fala assim, educar à vontade, parece que ser um negócio mecânico, né? Ter virtudes. Não, o negócio é repetir, 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 repetir. Repetir, repetir, funciona? Funciona, funciona. Mas você pode ver até alguns desportistas que têm a gente já comentou sobre isso, que tem às vezes um físico espetacular, porque eles... mas quando aquilo acabou, eles não tinham aquilo como um bem para ele, né? Porque ele parou de fazer todas as coisas saudáveis e virou um gordo, né? Porque antigamente ele tinha um corpo espetacular e exercia bem, estava bem de saúde, e quando o olho externo do treinador que ficava fazendo uma motivação muito próxima, né? Que é uma motivação somente de um prêmio, né? De um chocolate que você ganha ou de uma medalha de ouro numa Olimpíada, acabou, acabou a razão de ser. Acabou a minha consciência de quem eu sou e para onde eu vou. Então daí eu não preciso fazer mais nada. Isso não é virtude. Então quando a gente fala da virtude, é algo muito maior de você dar a consciência essa característica de para onde eu vou e por que eu vou fazer aquele bem. E Outro, essa consciência das outras pessoas, desse espírito de serviço, né, que é a missão, é uma coisa muito importante que tem que começar em casa com os pequenos serviços em casa. Você ia queria comentando aí. perguntar só, porque outro dia eu estava falando com minhas alunas aí do nosso plano de ação, de fazer a lição todos os dias e tal. E aí uma perguntou, olha, se a gente conseguir preencher o nosso quadrinho lá e tiver mais verdes, né, ou mais, a gente pode comemorar. E daí eu falei, ah, a gente pode sim, a gente, né, um dia para e faz aí um Just Dance na sala e a gente comemora, porque essa recompensa também é um fator motivacional, né? Mas, por outro lado, é Sim. óbvio que até que elas, quando elas trilham esse caminho, né, e percebem que é importante não só pela comemoração em si, né? Ah, não, não gosto de Just Dance, então nem vou fazer a lição de casa, nem vou levar adiante essa meta familiar aqui. Então, eu queria até perguntar isso, né? Porque às vezes a gente traz ali dentro de uma recompensa razoável uma comemoração por aquilo, né? Olha, que bom, a gente vai sair para comemorar e tal, essa conquista. Mas é óbvio que eles também têm que tratar os temas, os desafios pessoais como algo que, não, eu quero isso porque me faz bem, né? Eu quero fazer a lição de casa não só pela comemoração, mas isso a gente tem que ficar trazendo à tona toda hora, tirando as recompensas ou não? Como que é a sugestão aí nesse caso? A ideia não é você trabalhar pela recompensa, mas pelo bem. Quando você está lá no poder do hábito, que o hábito se tem um gatilho que dispara no cérebro Desperta. algo para fazer, né? Daí se Uhum. faz a rotina buscando um bem que você já escolheu. Este bem é que você está indo. Agora, se esse bem é somente o Just Dance lá, né? Se esse bem é só o sair no final desse final de semana, né? Ele é um bem muito próximo, mas não é um bem assim que você percebe na rotina que você está fazendo, né? Porque você está ganhando algo que está externo àquela rotina que você está fazendo. Então, isso pode ser prejudicial. Ó, esse bem que você escolheu é algo que está como resultado daquela rotina que você fez, daquela escolha que você fez. Então, não, eu dizer assim, essa é o bem que eu tenho que estar
escolhendo. Mas nós temos que sempre trabalhar no positivo, né? E temos que procurar ser muito positivo quando educamos os filhos. Então, assim Comemorar como faz Deus parte, faz bem, não faz é? É parte, natural, é faz bem, humano comemorar, é festejar. humano, assim como Deus não fica, vamos dizer assim, pegando no pé de nós quando fazemos coisa errada, mas ele se alegra, né? Vamos pegar no filho pródigo lá que voltou, certo? Depois de ter feito 1000 besteiras, gastado metade toda a herança dele lá, ele não foi perguntar para ele onde é que ele tinha gasto, o que ele tinha feito, O como é que ele mínimo que tinha você tinha feito. que fazer era voltar mesmo. Se ele voltou, né? Então, um filho que não estava fazendo a tarefa, ou que, vamos supor, que tinha uma dificuldade, que só tirava 3, 4 e tirou 6, certo? Nós temos que comemorar, certo? Porque houve uma mudança, né? E a gente motivou que ele era capaz de fazer essa mudança. Então a gente diz, olha, nós estamos que comemorar para você reconhecer que você é capaz de ser diferente, né? E aí aumentando a autoestima dele, dizendo, cara, você é capaz. Porque uma das características importantes, até está no livro do Poder do Hábito, é acreditar que eu posso ser melhor, né? Agindo dessa maneira, eu vou ser melhor, eu consigo ser melhor. Porque se a gente não acreditar, né, naquele plano de ação, se a gente não acreditar que aquilo lá, se aquilo é da professora, se aquilo é do pai, se aquilo não é meu, né, se aquilo não faz parte da minha vida, né, eu vou desistir logo. Eu não vou pôr todo o meu empenho em fazer aquilo. Então, essa importância que a gente tem que aumentar a autoestima das crianças, isso, trabalhar nas virtudes para ganhar essa autoestima e dizer que eles são capazes de fazer coisas que eles antigamente não sabiam. Vamos pegar uma pessoa que tem dificuldade em matemática, né? Porque ela tem que ser, a educação tem que ser, como a gente falou lá no início, personalizada. Eu tenho um filho que tem dificuldade em matemática, e tenho um filho que tem facilidade em matemática. Então eu vou, às vezes, fazer um plano de ação e vou ajudar esse menino a estudar matemática de uma forma diferente, até o ponto que ele entenda que ele é capaz de superar aquela deficiência dele. Se nós temos uma deficiência em casa, que chegamos atrasado na aula com muita frequência, eu posso criar um plano de ação para mostrar para todo mundo que a gente consegue chegar pontualmente. E ele ser capaz de dizer assim, que a gente pode moldar a nossa vida, né, em função do objetivo que a gente tem de vida. Por isso é importante a gente fazer os filhos sonharem, né? Sim. Se reconhecerem, aquilo que você falou, a reflexão de quem eu sou, né? Onde eu estou e para onde eu vou. E por que eu quero isso, né? Por que isso dialoga com a minha vida, né? Com Eu a minha queria vida. ler um pedacinho final aqui desse livro do Formar, né? Crescer em Liberdade, que ele fala também de algumas estratégias, né? Ele fala uma forma aberta e moderada de expressar as próprias opiniões, que as crianças possam expressar se está gostando, se não está, se tem alguma ideia de mudar a rotina, enfim, ter essa abertura. Da nossa parte também saber ouvir, valorizar o ponto de vista dos outros, falar respeitosamente de todo mundo, mesmo as pessoas que inclusive pessoas de vida pública, que estejam claramente enganadas ou que estão fazendo algo que é ruim. A gente precisa falar também de forma respeitosa, sempre falar bem dos amigos, para que eles percebam que a gente valoriza a pessoa e que isso também nos dá essa credibilidade, essa autoridade que também parte do carinho com que a gente se dirige a eles e com que eles deem também esse carinho na forma como a gente se dirige às outras pessoas. E por fim, né, uma ideia final que ele traz aqui, ó, se o formador se comporta dessa maneira, se ama incondicionalmente aqueles a quem procura ajudar e se sacrifica por eles, desenvolve-se neles, também sem que se percebam o porquê, uma atitude de abertura, de confiança, da segurança de ser compreendidos e ajudados, aconteça o que acontecer. Uma sensação de liberdade. Ele fala que a gente precisa formar, né, com essa sensação de liberdade. Essa forma, que não é uma forma que nos aprisiona, mas é uma forma que liberta. Então é dar o caminho, né, marcar bem ali os limites, não para que a criança fique tentando infringir os limites, mas para que ela saiba que é ali que ela vai caminhar no ritmo dela
em busca daquele querer amar a Deus, aos outros, né, e a própria vocação que ela foi descobrindo ao longo da vida. Certo? Você falou duas coisas que é bom sempre reforçar aí, né? Que uma parte importante da educação é o exemplo, o formador. Ele caminha na frente. Então, se você e os filhos são testemunha das nossas virtudes e são testemunha dos nossos defeitos. Conhece os nossos defeitos. E eles precisam conhecer que a gente luta por vencer os nossos defeitos. Quando eles veem que a gente está lutando por vencer os nossos defeitos, né, seja eles grandes ou pequenos, eles vão começar a dizer assim, cara, eu vou fazer que nem o pai também está lutando, ele está tentando fazer, tentando ser melhor. Porque não tem seres perfeitos, né? O pai não é perfeito, a mãe não é perfeita, não adianta disso. Mas eles são uma coisa que a gente não pode esquecer, nós sempre seremos o grande exemplo em casa. Se a gente quer formar em virtudes, né, e a virtude é esse criar essas rotinas, formar esses hábitos, nós em primeiro lugar, né? E a gente vai cair e não ter vergonha de dizer, cara, eu errei e começo de novo, e começo de novo, e começar e recomeçar todos os dias dentro dessa. Esse exemplo é muito importante em casa, né? Quer dizer assim, isso é fundamental. Ok, Muito Cissa? bem, finalizamos aqui antes de dar 1 hora, mas já acho que foi importante e agradeço aqui a presença de todos que acompanharam a gente. Acho que é um tema que vale a pena até encaminhar aí para os amigos conhecidos, essa live vai ficar salva, mas vale a pena reforçar aí essas bases, né, da pessoa, do hábito, uma pessoa que pensa, a virtude como essa base e o caminho de autoridade que passa por esse exemplo, por esse carinho. Então ficou aqui a nossa live. Agradeço, pai, boa noite. Muito obrigada mais uma vez.